Muito bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu trago para vocês o SSD mais rápido que a gente já viu nessa bancada, o T-Force Cardia Zero Z440 da Team Group, um SSD NVMe que promete velocidades de até 5 GB por segundo. Não é gigabits não, gigabytes por segundo, véi. Vamos testar. (5 GB por segundo é a velocidade prometida de leitura. Aqui atrás a gente tem as velocidades prometidas, né? Na verdade, a de escrita, que a gente se baseia um pouco mais, ela é de 4,4 GB também. Eles colocam em mega, 5.000 MB, 4.400 MB também. Tanto para as duas versões desse SSD, essa mais básica de 1 TB e também a que tem 2 TB. Mas e aí, 5 GB é muito, é pouco? Como é que tá hoje? Eu quero resumir aqui para vocês, para quem caiu de paraquedas nessa história, porque a gente sempre fala que o SSD, ele é mais rápido que o HD, de forma genérica. Nas lives o pessoal pergunta, quero fazer um upgrade, o que eu faço? Aí a gente sempre recomenda, não, troca o HD, se você tem um HD, troque para um SSD que vai ficar mais rápido. Agora, o quão mais rápido? Porque entre SSDs, existe também uma diferença que é quase tão grande quanto a de um SSD para um HD. E aí eu quero explicar um pouquinho aqui para vocês. Vamos começar dando uma olhadinha na velocidade de leitura e escrita que a gente tem num HD normal, né? Em megabytes por segundo, para ficar mais próximo do que a gente vê no computador quando a gente copia algum arquivo. Então cá estamos no Crystal Disk Mark aqui no meu PC, um benchmark que mede as velocidades de escrita e leitura de drives de armazenamento, como HDs e SSDs. Agora está selecionado aqui o meu HD dessa máquina, que é um Seagate de 8 TB, e eu vou pedir para ele fazer aqui o teste, né, de escrita e leitura sequencial. E essa primeira linha que já começou a aparecer o resultado, ela é mais importante nesse exemplo porque ela representa a leitura e a escrita sequencial, que é o que a gente tem no dia a dia quando a gente transfere arquivos, quando vai rolar uma leitura de arquivos para um jogo ou para um programa, para um aplicativo, etc, né? Então a gente está tendo aí, justamente o que eu falei, 155 megabytes, né, de leitura. Vamos ver quanto é que ele vai dar de escrita. Então tá aí, fechou em 117 megabytes por segundo e fica nessa faixa mesmo. Agora, e um SSD? Quero tirar o HD, quero colocar um SSD. O quão mais rápido fica? Tanto para carregar o sistema operacional, para ler os arquivos, os jogos também, né, o loading. Vamos fazer um comparativo aqui então, Vamos anotar esses números, 155, 117 e vamos selecionar aqui um SSD que eu tenho aqui, que é um SSD da ADATA de 1 TB e vamos rodar esse mesmo teste. Então, 155 e 117. Vamos ver quanto é que vai dar. Então, olha aí, deu 549 megabytes por segundo na leitura, 550, e 481 megabytes por segundo na escrita. Ou seja, de 4 a 5 vezes mais rápido do que um HD na interface SATA 3 aí dentro do computador, que também pode ser um notebook. E isso quer dizer que é bem mais rápido. Lembrando que aqui é só escrita sequencial. Tem também aleatória, também tem outros dados que influenciam aí e que afetam no ganho de velocidade que a gente tem no SSD em relação ao HD e também em outros SSDs mais rápidos, né? E aí passamos então do SATA para o NVMe, que usa o slot M2, que também tem M2 SATA, mas hoje em dia já é menos comum, né? A maioria aí já é NVMe. Por que isso aqui é tão mais rápido? Bom, tem duas coisas que influenciam. Uma delas é o tipo da memória e a outra, até mais importante, é a interface, que dá a velocidade aí da conexão, né? É o que determina o limite, o quanto você pode alcançar. Então, no caso do SATA 3, a gente tem aí 6 gigabits. Divide por 8, dá em megabytes uns 750, digamos assim. E aí a gente tem que descontar também algumas coisas de comunicação, né? De protocolo, overhead, etc. No fim do dia, a gente tem quase isso daí que nós já estamos vendo nesses resultados aí do SSD SATA. Então, os SSDs SATA convencionais, eles já estão meio que no limite do que a interface pode oferecer. Daí vem os NVMEs, que se conectam direto com a interface PCI Express, que aí é muito mais rápida, sendo a mais comum hoje 3.0, mas também, né, com a AMD já tem a 4.0, que é o caso desse SSD aqui. E pra gente entender isso, vamos para o SSD NVMe que eu coloquei nesse PC. Vocês se lembram? Vocês devem ter assistido aí o vídeo da montagem desse PC. Se não assistiram, assistam. Eu usei um WD Black, um SN750 e vamos rodar esses mesmos testes para vocês verem a diferença que dá na velocidade por conta aí da interface. Então olha aí, de leitura deu 3.490 megabytes
GB por segundo, ou seja, 3.4 GB por segundo, quase 3.5, e leitura deu 2.592 MB por segundo, ou seja, quase 2.6 GB por segundo. Então esse SSD NVMe que eu instalei, ele era de 4 a 6 vezes mais rápido do que o SSD SATA, que já é de 4 a 5 vezes mais rápido do que o HD. Então, se você comparar o NVMe com o HD, ó, uma baita diferença. E é esse um dos saltos de desempenho que a gente vai ter nessa nova geração de consoles com o Xbox e o PlayStation, que estavam com HDs do primeiro teste que a gente fez aqui e agora vão ter esse nível aí de velocidade dos SSDs NVMe. Então vai ser uma experiência muito legal, quase sem tempo de loading nos jogos, vai ser maravilhoso. E antes da gente ir pro teste desse menino aqui, uma outra consideração importante. Quando a gente fala de NVMe usando a PCI Express, existe uma diferença entre a PCI Express 3, que é o grande padrão de mercado, e a mais recente PCI Express 4.0, que por enquanto só é suportada pela AMD. A Intel ainda vai oferecer suporte para isso na próxima geração aí de chips, que talvez saia nesse ano. Inclusive 3.5 GB por segundo já é uma velocidade que está no limite do que a PCI Express 3.0 oferece. Aí na PCI Express 4.0, essas taxas de transferência, digamos assim, quase dobram. E aí a gente consegue, por exemplo, chegar nos 5 GB por segundo prometidos nesse SSD. Então o próximo passo desse vídeo é trocar o SSD que está aqui dentro por esse daqui e rodar aí os benchmarks novamente. Então, vamos nessa. Deixa eu abrir aqui a tampinha dele. Agora eu não sei se eu vou conseguir acessar ele sem desmontar o radiador aqui, né? Porque essa placa-mãe Mini TX é super compacta e o NVMe fica aqui. Mas vamos tentar. Não deu. São 2 parafusos. Eu vou ter que tirar o radiador também. Vamos montar a Mini TX? Mini TX é legal, né? É, bacana. Agora é só tirar o dissipador aqui. E tá aí. WD Black SN750. Vamos agora abrir finalmente, vamos ao unboxing desse SSD, que dessa vez vai ser um unboxing normal, ó. Vou puxar aqui, ó. Aliás, que embalagem estranha, né, para um SSD. Eu esperava pelo menos uma caixinha, como o outro, o MP34, que a gente abriu aqui naquele outro vídeo, né. Aliás, esse daqui, por exemplo, ele chegava a 3 GB de leitura e 1.7 GB de escrita por segundo, né. Então vamos abrir aqui a caixinha dele, lá. E tá aí, ó, mesmo tamanho. Acho que um dos diferenciais dele é que ele tem esse dissipador ultra fino aqui, que se eu não me engano é de cobre. E se eu não me engano, essa peça aqui, esse componente já usa grafeno. Então é bem louco. E também, além do upgrade de velocidade que eu tô fazendo, né, também vai ter de memória, de 512 para 1 TB ligado aí direto na placa. E aí, beleza, você vai trocar o seu SSD. Como é que você passa os dados dele? No caso de um notebook, por exemplo, que costuma ter um slot só, ou no caso de uma placa Mini TX, que só tem um NVMe. Bom, uma das soluções é instalar o drive novo, colocar o Windows, deixar ele bonitinho, e depois usar uma interface USB para conectar o outro drive. Isso é muito mais fácil quando a gente está falando de SATA. No caso da NVMe, existem algumas soluções no mercado, como por exemplo essa daqui, ó, da Asus, que é o ROG Strix Arion, que é um drive USB para NVMe, que é pauta de um próximo vídeo sobre SSDs aqui no canal. Vou mostrar para vocês drives NVMe via USB. Será que fica tão rápido quanto que a gente está vendo aqui? Vamos descobrir. Mas aqui nesse caso, vocês se lembram que eu acabei de montar o PC lá com o Intel 10ª geração, com a Maximus 12 Fórmula, que tinha justamente um slot ali para colocar 2 SSDs? Esse slot aqui, ó, que a gente acabou não usando, porque a gente já tinha colocado 2 NVMEs lá, né? Então eu vou aproveitar e eu vou colocar esses 2 aqui, vou colocar naquele PC e a gente vai fazer a clonagem do SSD. Então ele vai vir como ele estava, o que vai ajudar a deixar esse teste mais preciso ainda, porque é o mesmo sistema operacional, com as mesmas coisas rodando, e é isso aí. Lembra daquele monte de saquinho de parafuso que veio com a placa-mãe? Então, aqui a gente tem os parafusinhos para esse cartão de expansão NVMe. De um lado vai o WD Black, o SN750. Vamos parafusar ele aqui. Exagero fazer isso com parafusadeira, né? Mas ajuda. E do outro lado o Cardia Zero Z440. Prontinho, agora vamos ao CrossFit. 29 quilos de PC, velho, é muita coisa. Olha o tamanho. O meu fica parecendo o forninho da Eliana. Vamos abrir a geladeira RGB.
e conectar aqui no slot DIN.2. Primeira vez que eu vou usar esse negócio. Como é só uma cópia rápida, eu nem cheguei a usar os dissipadores, né? Tem que tirar o adesivinho e tal. Vou deixar pra quando a gente pôr uns, sei lá, uns 8 TB de SSD nessa máquina. Nenhum dos dois apareceu aqui. Ué? Onde foi que eu errei? Aparentemente temos que habilitar na BIOS aqui, ó, para poder usar o DIN 2, o 1 e o 2, né? Os dois NVMEs ali. Então, habilitado, vamos salvar. Figas. É difícil, né, velho? É imprevisível isso. Você acha que é só plugar? Não, vai de boa. É uma boa ideia, Will. Vamos clonar no bagulho lá. No meio da gravação aqui, ó. Esses vídeos de PC são horas. Agora deu certo. E ele já tá pedindo aqui, ó, pra fazer aquela inicialização aí desse novo drive. Então aqui a gente deve ter 4 SSDs NVMe agora, né? Aqueles dois que eu já tinha instalado, né? O da Team Group e o da Intel. E agora esses outros dois que eu acabei de colocar aqui, ó. Tá aqui, ó, mais 1 TB. Mas eu não vou nem fazer a configuração, porque agora eu vou usar um software de clonagem pra clonar esses dois discos, né? E aqui vai funcionar bem porque um é de 500, a fonte é de 500 e o outro é de 1 TB. Então dá de boa. O problema é quando um é de 1 TB e aí você vai clonar para um de 500. Aí é complicado, né? Nós vamos usar aqui o Acronis da própria Western Digital para fazer essa clonagem. Então eu seleciono aqui o drive fonte. Ele vai analisar. E depois o drive de destino, que é o de 1 TB aqui da T-Force. Mostra como está agora vazio, como vai ficar depois da clonagem. E prosseguir. Agora ele vai reiniciar para fazer. Deixa brilhar. Deixa eu fazer. O Acronis acabou dando problema, ele não queria inicializar, então usamos o bom e velho Clonezilla para fazer esse processo de clonagem e levou aí pouco mais de 5 minutos, numa velocidade de quase 80 GB por segundo, o que não é nada mal. Então depois de levar a geladeira por 5 minutos, vamos tirar aqui o nosso SSD clonado. Cara, muito útil isso aqui. Beleza. Agora vamos ao CrossFit. Kaioken! Hadouken! Colocar o menino de volta aqui. Vou colocar o dissipador de volta aqui, ó. Agora vamos pôr esse radiador de volta no lugar, que ele tá passeando bastante ultimamente. Olha que eu vou ter que tirar ele de novo ainda pra trocar de volta, tirar o 3900 XT que tá aqui. Que, gente, é aquilo que eu falei no vídeo, é a mesma coisa o desempenho, a mesma coisa. Eu não senti nenhuma diferença. Ah, e aproveitando, quando a Team Group mandou esse SSD pra gente testar aqui, eu também pedi um outro Delta Max, aquele coloridão com painel RGB, só que de 1 TB para eu fazer um upgrade aqui. Aí esse de 256 a gente vai usar naquele outro PC. Então, vamos fazer um unboxing do SSD com um outro SSD mais rápido, olha lá. Abriu aqui. Abriu aqui. E olha aí, ó. Uma apresentação muito bacana sempre aí dos produtos deles. E vamos tirar esse menino aqui de 1 TB e colocar ele lá. E na caixa nós temos 2 cabos para você controlar o RGB dele, né? Um micro USB que vai nele e o USB 2.0 que vai direto na placa-mãe. E um outro ARGB, também micro USB. Sai então o Delta Max de 256 e entra o de 1 TB. Ah, vamos montar Mini TX. Mini TX é legal. Ah lá. Upgrade feito. Agora, para pegar os dados que estavam aqui, aí sim eu vou usar esse adaptador mais convencional aqui, que é SATA para USB, né? Que também existe para o NVMe, mas como eu já citei, se trata de um case, né? Você tem que encaixar ele numa gavetinha ali e aí pôr o cabo. Vamos fechar o menino aqui e ligar. Bom, ligou, como vocês estão vendo, cada acessório RGB se comportando do jeito que quer, ignorando totalmente o perfil que eu configurei. Então, quer dizer que tá tudo normal. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Ah lá, tá aqui já, ó. O C2 pontos agora tem 1 TB de armazenamento. É uma clonagem perfeita aí com o Clonezilla. Só que o nome dele ainda é WD, né? Como tava antes. Então, vamos renomear ele aqui para Z440. Sim, eu quero renomear. Mas tá faltando um, né? Tá faltando o Delta aí que a gente acabou de mexer. Acho que eu preciso inicializar ele, olha lá. Tá aqui então. Vamos inicializar e vamos formatar aqui também. Tá aí, formatado. E agora nós temos aí o SSD NVMe de 1 TB, um segundo SSD de 1 TB e um terceiro SSD de 1 TB, mais 8 TB de HD. Nada mal para um PCzinho desse tamanho, hein?
Agora, depois de toda essa explicação aí sobre as velocidades dos SSDs, das interfaces, vamos finalmente para a parte mais legal desse vídeo, que é testar esse novo SSD aí que promete até 5 GB por segundo. Então, vamos começar com o Crystal Mark, como eu mostrei aí já para vocês. Vamos ao teste sequencial dele aqui. Caraca, velho, quase bateu 5 GB mesmo, olha lá. 4.999, vai, só mais um. Será que ele sobe? Por um ele não bateu 5 GB por segundo. Mas vamos tomar uma liberdade artística aqui e falar que é 5 GB. Aí, ó, bateu, tá aí. Pronto! 5 GB por segundo como prometido aí de leitura. Escrita era quanto? Deixa eu ver aqui a caixinha que eu detonei aqui dele. Escrita era 4.400. Vamos ver se ele vai chegar em 4.400, 4.4, né? Lembrando que a gente nunca espera que chegue nessa velocidade de fato, porque você tem aí nos protocolos de comunicação que comem um pouquinho aí da taxa de transferência, né? Mas olha, nada mal também, 4.255 de escrita, 4.2 GB por segundo. É muita coisa, velho. É muita coisa. Então tá aí. Esse é de fato, como tá no título desse vídeo, o SSD mais rápido que eu já vi, que eu já testei aqui, né? Isso obviamente quer dizer que leitura e escrita nesse drive alcançar números altíssimos, né? Agora, pra gente ver esse desempenho copiando arquivos de outros drives para ele e tal, aí os outros drives precisam ser numa velocidade muito acima, né? Então, olha o gargalo que dá, por exemplo, eu copiar algo de um dos drives SATA aqui. Então, eu vou copiar aqui uma pasta de um projeto do Loopcast 277, que tem 66.8 GB, todo o material bruto, né? As gravações de arquivos de vídeo. Eu vou copiar do SSD SATA 3 para esse NVMe aí. Então, vamos ver quanto tempo demora. Olha lá. Taxa de transferência está em 450 megabytes por segundo, 460, o que é o limite da leitura desse SSD SATA. Então tá muito parecido com aquele outro teste que a gente fez, porque o limite é a leitura desse drive SATA. O destino tá sobrando, a gente já viu que escreve muito mais do que isso. Mas vamos também, né? 450 megabytes por segundo não é pouca coisa, hein? Quanto tempo tá levando para copiar 68 GB? Falta 1 minuto e 45 segundos. 3 minutos para copiar quase 100 GB. É muito rápido. Viva o SSD, não quero mais voltar para o HD. Então, como eu não tenho nenhum drive à altura dele instalado nessa máquina, eu vou encerrar com um teste de uma cópia dessa mesma pasta de projeto aí de 66 GB, dele mesmo para ele mesmo. A gente não espera alcançar as velocidades que a gente viu no benchmark, até porque, né, ele está lendo e escrevendo ao mesmo tempo, né, fora os gargalos aí da interface. Então vamos lá, vamos dar um Ctrl+C aqui, ó, Ctrl+V, vamos ver a velocidade. Velocidade em torno de 1.5 GB por segundo. O que também não é nada mal, viu? Nada mal. Velho, é mais de 1 GB por segundo. Antes de eu voltar para o mundo do hardware, eu nem imaginava que eu ia estar trabalhando com essas velocidades. Fiquei muito tempo nos notebooks, viu? Tá bom o negócio agora. Olha, tá acabando já. Não leva nem 2 minutos. É muito rápido isso. E para quem gosta de benchmark, tá aí os dados completos do Crystal Disk Mark e também do Atto Disk Benchmark, que roda aí alguns testes de transferências também, né, de taxas de transferência de escrita e leitura. Tá aí o meu novo SSD, o Z440, contra o WD SN750 que estava instalado aqui antes. Uma comparação também com os dois SSDs SATA que eu tenho instalado aqui. E por fim, a tartaruga do armazenamento, que é o HD da Seagate de 8 TB, que a gente nem espera muita velocidade dele, né? A utilidade, na verdade, justamente para armazenar, para guardar uma grande quantidade de arquivos. Então é isso, um SSD mais rápido beneficia praticamente tudo, incluindo o que eu não testei aqui nesse vídeo, mas o acesso aos jogos. Então o loading, como eu já comentei, fica mais rápido, mas sinceramente, depois que você já tem um SSD SATA, dali pra cima são incrementos. Do HD pro SSD você nota um ganho incrível, depois você vai tendo alguns incrementos aí. Eu gostei bastante, agora vamos testar aí mais um pouco, depois eu vou contando pra vocês como é que estão rolando esses outros upgrades aí no meu PC. Vamos montar muito PC ainda esse ano. Eu agradeço a Team Group que cedeu esse SSD aqui pra gente testar e também o upgrade aí no Delta Max. Esses produtos da Team Group aqui no Brasil são distribuídos e comercializados pela Pichau, então vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. E é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre SSDs e gostado aí desse conteúdo. Aliás, se você gostou, clica em gostei, dê o seu joinha e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!